Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Vídeo de hoje, segunda-feira, vamos falar um pouco mais sobre fundos imobiliários que também tiveram uma queda expressiva e vamos ver se eles já refletem toda a queda de rendimento que eles tiveram nesses últimos 30 dias aí mais ou menos. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada é importante dizer que eu vou usar aqui alguns dados do radar de fundos imobiliários, que é feito pelo Egbert Chaves, nosso head de fundos imobiliários aqui do Dica de Hoje, e esse material ele é de assinantes lá dentro, todo dia recebem esse radar de fundos imobiliários na área logada, no área de membros.dicadehoje7.com, que está aparecendo aqui embaixo, que está na descrição do vídeo também. Qualquer plano de fundos imobiliários ou combo ações mais fundos imobiliários tem direito a receber esse radar todos os dias, tá? Então, qual é a grande questão aqui? Normalmente, a maioria das pessoas investem em fundos imobiliários com o objetivo de ter rendimento, né? Aquela questão previdenciária, de ter aquela renda mensal. Dificilmente você vai encontrar pessoas que investem em fundos imobiliários para ter ganho de capital. Até porque se você comprar e vender com lucro, você paga imposto de renda de 20%. Se você comprar de forma passiva e ficar só recebendo rendimento, todos os rendimentos que você recebe são isentos. Então, uma pessoa que fica 10 anos com o fundo não se valoriza e você recebe tudo de rendimento, em tese você não paga, né, dinheiro nenhum, você não paga valor nenhum de imposto e ganhou bastante dinheiro. Em compensação, o outro que se valorize e não pague renda nenhuma, você vai ter que pagar 20% de imposto de renda para o governo. Então, fica muito claro por que as pessoas que investem em fundos imobiliários acabam tendo esse perfil. Tá certo ou não, você concordando ou discordando, é mais ou menos o que acontece. Tá? Então, agora que a gente já está com o radar de fundos imobiliários aberto, a gente vê que ele chegou a bater o IFIX aqui um valor bem alto, né, 3.200 pontos lá no início do ano. No início dessa crise, ele estava aqui em torno de 3.000 pontos. Ele caiu aqui para 1.800 pontos, hoje ele está em 2.522 quando eu estou gravando. Esse aqui é o radar de ontem, 2.483. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que já está em 2.523 agora que eu estou gravando no meio de quinta-feira. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente vai ver rendimentos, é o seguinte, a gente tem uma planilha aqui embaixo, ó, tem bastante coisa aqui, ó, que mostra os últimos 12 rendimentos. Então aqui a gente tem a média dos últimos 12 meses e aqui eu comparei março com abril. Claro que março pode ter tido um dia, um mês um pouco melhor ou um mês um pouco pior, mas quando a gente pega 40, 50, 60 ou 70 fundos, essas diferenças elas tendem a se esvair, tá? Então, o que a gente viu aqui quando a gente compara março com abril? E aí eu vou tentar aumentar um pouco a tela. A gente viu variações pequenas, a não ser em fundos de shoppings ou fundos de hotéis. Então, por exemplo, o fundo de shopping, ó, o ABCP, era 0,49, caiu para 0. Né? Se a gente pegar outro fundo de shoppings aqui, ó, vamos ver aqui o FIGS, por exemplo, ó, FIGS 11, 0,39 caiu para 0,10. Se a gente pegar outro fundo de shopping aqui, deixa eu ver qual que aparece. Ó. Apareceu HGBS, por exemplo, 1,40 caiu para 0,90. Né? HSML, por exemplo, caiu de 0,60 para 0,22. Tá? Ou um de hotéis, ó, HTMX, caiu de 0,61 para 0. Né? A gente tem alguns fundos de shopping que zeraram também, ó, o Jardim 11, de 0,39 para 0. Tá? Então, tirando esses, tá, os outros não caíram tanto, ou se não, ainda ficaram parecidos. Ó. Quer ver? Vamos voltar lá para o início. Ó, a gente tem aqui, ó, BBPO 1057, 1057, BBRC 092, 092, BCFF, que é o de 053 para 040, BCIA de 1 para 075, BCRI de 104 para 072, tá aqui BRCR de 0,56 para 0,49, CBOP 0,49 para 0,40, COC 0,56 para 0,50. Então o que a gente fez? Eu e o Egbert, a gente somou todos,
Tiramos esses aqui que são muito altos para a nossa média não ir para cima ou para baixo por causa de uma variação. Então, todos que têm rendimento acima de R$2 a gente não incluiu. A gente incluiu apenas os que têm abaixo de R$2. Então, esse aqui é o CXRI, que é 8,50. A gente não incluiu, por exemplo, o FAMB 11, que é 28,29, a gente não incluiu. Senão iria até ajudar, ó, 28 para 29. Esse aqui subiu, por exemplo, que é aquele da Caixa Econômica no centro do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fez esse cálculo, a gente viu que o total de rendimentos em março foi de R$49 e pouco se a gente somasse todos que têm rendimento abaixo de 2. Em abril deu R$41 ou R$42 e pouco. Tá? A diferença deu 16%. Isso dentre aqueles que já divulgaram os rendimentos e que já estavam aqui. Então a gente teve uma queda de 16%. E o que a gente viu aqui nos fundos imobiliários? A gente viu que desse ponto aqui de 3.008 pontos para esse 2.523, a gente teve exatamente esse 16% também. Tá? Se a gente quiser fazer, ó, 2.523,40 dividido por 3.008, ó, vezes 100, para ficar mais fácil de vocês verem, ó, 16,11 pontos de queda. Então, o que a gente percebe hoje é que os fundos imobiliários eles precificaram, tá, o que teve de queda de rendimento. Então hoje a gente vê que eles estão pagando yields similares ao que estava antes, tá? Mas não são todos, como a gente falou. Os fundos de shopping vão estar pagando, né, um yield muito menor porque a gente não sabe quanto tempo eles vão ficar fechados. Na verdade, a pessoa que está comprando fundo de shopping, ela está pensando na projeção, por exemplo, de 2021 ou de 2022. Né? Enquanto isso, você tem alguns fundos que acabaram sofrendo mesmo sem ter reduzido, por exemplo, rendimentos. Só que em dados momentos acontecem oportunidades tipo essa, que foi quando eu coloquei lá no Instagram que a gente tinha que comprar. Essa aqui foi a quinta-feira, dia 19 de março, foi o dia que eu mais comprei fundo imobiliário, porque estava muito fácil de ver que aquela queda de rendimento dificilmente ia ser, ó, de 3.000 para 1.883 pontos, ia ter que cair a 30 e poucos por cento. Claro que shoppings, talvez, ou hotéis, iria cair 30 e poucos por cento, mas não tem por que um contrato atípico, um fundo de CRI, por exemplo, cair 30 e poucos por cento o rendimento dele. Então, a gente sabia que era uma oportunidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje, e quem for assinante, dá uma olhada lá no radar, que tem muitas outras formas de você analisar isso. Tá? Você pode ver preço sobre valor patrimonial, você pode ver o Min-Max Rank. Acho até que vale a pena a gente colocar no Min-Max Rank aqui para vocês darem uma olhada, que esse é bem interessante, esse gráfico, que mostra a mínima e a máxima. A gente vai ver aqui, ó, que nesse dia de hoje, o fundo que está mais perto da máxima é o BBVJ, que está 66% do que estava na máxima. Assim, você pega o valor da máxima e da mínima, aí você tem uma diferença. Dentre essa diferença, você vê em qual percentual ele está. Então, se um fundo variou, por exemplo, de R$100 para R$60 nesse período, o spread dele é R$40. Então, se ele estiver no 60, ele vai estar 0. Se ele estiver no 100, ele vai estar 100. Se ele estiver no 80, ele vai estar 50%. Entendeu? Se ele estiver no 90, ele vai estar 75%. Então, a gente vê que o BBVJ11, por exemplo, é o que está mais perto da máxima, mesmo assim, ainda faltando 34% da diferença, né, dentre a máxima e a mínima. Depois vem o OUJP. E a gente vê que tem alguns que estão muito perto da mínima, que a gente vê aqui embaixo, ó. O DRIT 11B, que ano passado eu cheguei a analisar e mostrei que ele estava muito caro. EDGA 11, XPCM, RBVO, FLMA. Ó, o FLMA, por exemplo, é o da Faria Lima, né, ali perto, nas redondezas, nas áreas adjacentes da Faria Lima, ali, CXRI, RNGO, o de hotéis, HTMX, CTXT, que é muito focado em uma agência só, lá do Itaú, RBGS, um shopping no Rio de Janeiro, FVPQ, a gente vê que
muitos aqui shoppings ou contratos que vão se encerrar, como XPCM, é que estão na parte de baixo. Então a gente consegue talvez pescar uma ou outra assimetria também positiva. Tá? Às vezes você tem um fundo de CRI lá embaixo, às vezes você tem um fundo de contratos atípicos lá embaixo que não teria razão deles terem caído tanto, por exemplo. Então, gente, enfim, vale a pena vocês olharem o radar, quem for assinante, quem tem o direito, quem é assinante de fundos imobiliários ou combo ações mais FIIs, mas o que eu quero mostrar é que hoje já não existe mais assim uma super oportunidade em fundos imobiliários, porque ele já reflete a queda dos rendimentos. Quem compra hoje fundos imobiliários ou vai comprar pescar um ou outro que por acaso tenha caído muito e que não tenha sido afetado nos rendimentos, que acontece, ou se não, vai ser uma pessoa que está realmente com uma visão de longo prazo. Mas no futuro a gente pode ter, por exemplo, quedas maiores do rendimento, uma queda, por exemplo, de mais 10% no próximo mês, e a gente vê os fundos imobiliários caindo 25%. Aí já vai valer a pena comprar em massa fundos imobiliários. Então vale a pena sempre ficar de olho, sempre ficar atento a essas variações. Às vezes a gente pega momentos de ineficiência do mercado e que são muito importantes para a gente montar a nossa estratégia de longo prazo e a gente montar a nossa renda. Abraços aí a todos, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não deixem de clicar aqui embaixo, quem quiser ficar assinante, ter o acesso a essa coisa de fundos imobiliários no de FIIs e combo ações mais FIIs, e quem agora está numa dificuldade maior e não pode ser assinante, a gente fez uma parte gratuita do site, que é o Dica Beginner, tá? Tem análises todas as quintas-feiras, a gente também tem uma carteira Dica Beginner, tem direito às carteiras calculadas, então tem bastante coisa de forma gratuita até o dia 5 de maio. Você se cadastra no link que está ali embaixo, e aí você tem o material de ações de primeira, todo ele gratuito até o dia 5 de maio. Quanto antes você se cadastrar, mais tempo você tem disponível. Abraços aí a todos, até a próxima e bons investimentos. Agora sim eu estou encerrando. Tchau, tchau.